Patrimônio das receitas e da gestão administrativa, orçamentária e financeira. Artigo 21. Compete ao presidente do tribunal orientar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas do CAD, respeitadas as atribuições dos dirigentes dos demais órgãos previstos no artigo 5º desta lei. Parágrafo 1º. A Superintendência Geral constituirá unidade gestora para fins administrativos e financeiros, competindo ao seu superintendente geral ordenar as despesas pertinentes às respectivas ações orçamentárias. Parágrafo 2º. Para fins administrativos e financeiros, o Departamento de Estudos Econômicos estará ligado ao Tribunal. Artigo 22. Anualmente, o presidente do Tribunal, ouvido o superintendente-geral, encaminhará ao Poder Executivo a proposta de orçamento do CAD e a lotação ideal do pessoal que prestará serviço àquela autarquia. Artigo 23. Instituem-se taxas processuais sobre os processos de competência do CAD no valor de R$ 85.000 para os processos que têm como fato gerador a apresentação dos atos previstos no artigo 88 desta lei, e no valor de R$ 15.000 para os processos que têm como fato gerador a apresentação das consultas referidas no parágrafo 4º do artigo 9 desta lei. Parágrafo único. A taxa processual de que trata o caput deste artigo poderá ser atualizada por ato do Poder Executivo após autorização do Congresso Nacional. Artigo 24. São contribuintes da taxa processual, que tem como fato gerador a apresentação dos atos previstos no artigo 88 desta lei, qualquer dos requerentes. Artigo 25. O recolhimento da taxa processual, que tem como fato gerador a apresentação dos atos previstos no artigo 88 desta lei, deverá ser comprovado no momento da protocolização do ato. Parágrafo 1º. A taxa processual não recolhida no momento fixado no caput deste artigo será cobrada com os seguintes acréscimos. Inciso 1. Juros de mora, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 1%, calculados na forma de legislação aplicável aos tributos federais. Inciso 2. Multa de mora de 20%. Parágrafo 2º. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora. Artigo 27. As taxas de que tratam os artigos 23 e 26 desta lei serão recolhidas ao Tesouro Nacional na forma regulamentada pelo Poder Executivo. Artigo 28. Constituem receitas próprias do CAD. Inciso 1. O produto resultante da arrecadação das taxas previstas nos artigos 23 e 26 desta lei. Inciso 2. A retribuição dos serviços de qualquer natureza prestados a terceiros. Inciso 3. As dotações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos especiais, créditos adicionais, transferências e repasses que lhe forem conferidos. Inciso 4. Os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades ou organismos nacionais e internacionais. Inciso 5. As doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados. Inciso 6. Os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade. Inciso 7. O produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações. Inciso 8. Os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas neste artigo, na forma definida pelo Poder Executivo. Inciso 9. Quaisquer outras receitas afetas às suas atividades, não especificadas nos incisos 1 a 8 do caput deste artigo. Parágrafo 3º. O produto da arrecadação das multas aplicadas pelo CAD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, de que trata o artigo 13 da Lei 7.347 e Lei 9.008.
Parágrafo 4º. As multas arrecadadas na forma desta lei serão recolhidas ao Tesouro Nacional na forma regulamentada pelo Poder Executivo. Artigo 29. O CAD submeterá anualmente ao Ministério da Justiça a sua proposta de orçamento, que será encaminhada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para inclusão na Lei Orçamentária Anual, a que se refere o parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O CAD fará acompanhar as propostas orçamentárias de quadro demonstrativo do planejamento plurianual das receitas e despesas, visando ao seu equilíbrio orçamentário e financeiro, nos 5 exercícios subsequentes. Parágrafo 2º. A Lei Orçamentária Anual consignará as dotações para as despesas de custeio e capital do CAD, relativas ao exercício a que ela se referir. Artigo 30. Somam-se ao atual patrimônio do CAD os bens e direitos pertencentes ao Ministério da Justiça, atualmente afetados às atividades do Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico. Título 5. Das infrações da ordem econômica. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 31. Esta lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal. Artigo 32. As diversas formas de infração da ordem econômica implicam a responsabilidade da empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores solidariamente. Artigo 33. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração à ordem econômica. Artigo 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Parágrafo único. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Artigo 35. A repressão das infrações da ordem econômica não exclui a punição de outros ilícitos previstos em lei.